que eu, aproveitando a oportunidade, é um EPI, né? É um óculos de ampla visão, que você, normalmente as empresas dão esses equipamentos para o trabalhador colocar, por exemplo, num óculos de vista, né? De grau, melhor dizendo, ele sobrepõe, coloca o óculos e coloca esse óculos por cima, tá? E ele tem uma ventilação lateral, né? Esse é certificado, CA aqui, né? Do fabricante, tá? E por que eu coloquei isso aqui? Normalmente, o trabalhador, ele protege o óculos. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como que ele protege. E para não arranhar, isso aqui é um acrílico e arranha fácil. Então o trabalhador, ele ganha esse equipamento, recebe dentro das obrigatoriedades do empregador, e ele tem que ter cuidado, tá? E aqui um protetor auricular, que é o de inserção, tá? Isso aqui você imagina dentro de uma área suja, né? Área industrial, isso aqui é introduzido dentro do seu canal auditivo, do seu ouvido. Isso aqui normalmente acumula poeira, cera do ouvido. Então a importância da higienização. Você imagina você num ambiente desse aqui, do jeito que está, até aqui, está até limpinho, mas ocasiona de estar sujo, contaminado. Então o trabalhador, se não tiver um certo cuidado, né? Aqui esse equipamento é um protetor auricular da 3M, tá? E quando você compra, já vem a orientaçãozinha aqui de todas as instruções, como que deve higienizar, como que deve colocar, né? Isso aqui é só um exemplozinho, tá? Ele é de silicone, é mais confortável de usar. Então, normalmente o trabalhador recebe esse equipamento desse jeito, né? E é importante a gente ter um ambiente. Normalmente o pessoal coloca isso no capacete, né, de segurança, e coloca isso preso ao capacete. Então esse kitzinho aqui, ele tem até o preço já é mais caro por causa dessa caixinha aqui, que dá uma vida útil maior ao EPI. Pessoal, então, como eu falei com vocês, uma simples meia, você rouba aí do seu filho, da sua esposa, tá certo? É uma forma que a gente observa nos canteiros de obra, que é comum, o trabalhador coloca num saco de plástico, né? Mas a meia, por ser um material orgânico, né, de algodão, ela protege mais, evita de arranhar. Então o trabalhador insere isso dentro de uma meia, por exemplo, dessa forma aqui, ó, e coloca no bolso, dentro da maleta de ferramenta, protege a lente, evita de arranhar. E a vida útil do equipamento se torna maior. Uma simples adequaçãozinha, você ganha um equipamento com mais vida útil. Esta fase é uma fase de antecipação. Estamos antecipando, antes de fazer uma atividade, antes de fazer um serviço. Essa fase seria de identificação de equipamentos. Se os equipamentos estão em condições de uso, se eles estão danificados, se é necessário substituir. Numa área industrial, nós somos exigidos, o técnico de segurança do trabalho, periodicamente, até o trabalhador, ele ter isso em mãos. Antes de fazer, que nós vamos citar para vocês lá à frente, a APR, né, que é a Análise Preliminar de Risco, que é um documento periódico que tem, antes das iniciar as atividades, tem que ser feita essas inspeções. Então essa inspeção de ferramental é exigido nas empresas de área industrial, ver se está uma peça danificada para substituição. Identificada a peça uma peça de substituição, né? O trabalhador é liberado para a atividade. Se no caso de não substituir, ele não executa a atividade. Então eu tenho aqui duas fichazinhas, tá? Você consegue isso aqui na internet fácil, né? Ou você pega um modelo e constrói isso. Eu peguei um modelo e construí essa ficha aqui. Nesse caso aqui, essa ficha é uma ficha de checklist de ferramentas manuais, né? Que está citando aqui alguns equipamentos, tá? Caixa de ferramenta, né? Isolante elétrico, tá? E aqui
um campo de você assinalar, tá? E aqui no final do documento a pessoa, o trabalhador ou operador do equipamento vai assinar, né? O técnico de segurança assina aqui, tá? E o supervisor responsável também assina. Esse é um documento que vai ficar registrado que aquele equipamento foi inspecionado, tá? Então, dentro dessas variações de equipamentos e desgastes, como eu citei, na talhadeira, no martelo, no alicate, na lâmina, né? Numa ferramenta, tá certo? Você pode observar que a ferramenta está torta, então isso está inadequado para a atividade, isso é descartado e o trabalhador não trabalha com esse equipamento. Pessoal, aqui são os equipamentos que eu tenho em mãos aqui para a gente situar, né? Aqui nós temos uma serra circular, tá? E tem uma variação de discos. Esse equipamento, ele é perigoso porque ele corta a potência dele, da máquina, né, desse equipamento aqui, é 1500 watts, tá? A rotação desse disco aqui gira até 6.000 rotações por minuto, tá? Então você imagina como que esse risco aqui, esse equipamento, pode ocorrer uma condição insegura para a atividade. Aqui nós temos um disco, né, para madeira, tá? Ele tem, normalmente esses discos, ele tem 24 dentes, tá? Ela está em desgaste, não sei se vocês o conseguem identificar, ela tem uma vidia, tá? É um recurso que ela tem para facilitar o corte. Quando essa vidia vai acabando, a madeira começa a queimar, tá? Então demonstra que um equipamento já está em desgaste, tá ok? Aqui nós temos um disco improvisado, é claro que eu achei, eu guardei isso para as aulas, para cortar metal, tá? Então um disco que você vê que é diferente, esse aqui tem dente, esse aqui é liso. E esse aqui é para disco de ardósia ou cerâmica, piso, né? Vai cortar uma parede. Esse equipamento aqui é o mais adequado, essa lâmina é mais adequada, tá? Outro equipamento que nós temos, a serrinha tico-tico. A rotação dela é menor, tá? Ela chega até 1000 rotações por minuto. Eu vou ligar daqui a pouquinho só para vocês verem as variações. E aqui o disco, ou a lâmina que é usada nesse equipamento, tá? Alguns dois modelos que eu tenho aqui em casa, que é o corte para metal, você pode ver que está escrito aqui, metal, né? E isso aqui para áreas de tubo de ferro também, tá? Então tem as especificações dela, esse equipamento aqui tem uma variação danada. E para finalizar, é um checklist de equipamentos e máquinas, tá? Que é como eu falei com vocês no checklist anterior da antecipação, é uma fase de antes de iniciar esses equipamentos, a gente vai identificar quais são as condições que esses equipamentos estarão. Pessoal, então essa é o equipamento, como eu falei com vocês, né? A rotação dele é bem baixinha, tá? Você pode ouvir somente pelo barulho, ó. Tá? E aqui a serra circular, tá? Que ela tem uma rotação maior, como eu falei para vocês. Ambos os equipamentos é importante usar o protetor auricular.